Porém Jó respondeu, dizendo: verdadeiramente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não sou inferior a vós, e quem há que não saiba coisas como essas? Eu sou o motivo de riso de meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia: o justo e íntegro serve de riso. A desgraça é menosprezada na opinião de quem está tranquilo, que está pronto para os que tropeçam com os pés. As tendas dos ladrões têm descanso, e os que irritam a Deus estão seguros, os que trazem seu Deus em suas mãos. Verdadeiramente pergunta agora aos animais, que eles te ensinarão, e às aves dos céus, que elas te explicarão. Ou fala com a terra, que ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem entre todas estas coisas não entende que a mão do Senhor faz isto? Em sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Por acaso o ouvido não distingue as palavras, e o paladar prova as comidas? Nos velhos está o conhecimento, e na mombidade o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força, o conselho e o entendimento lhe pertencem. Eis que o que ele derruba não pode ser reconstruído, e ninguém pode libertar o homem a quem ele aprisiona. Eis que, quando ele detém as águas, elas se secam. Quando ele as deixa sair, elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra, e o que faz errar. Ele leva os conselheiros despojados, e faz os juízes enlouquecerem. Ele solta a atadura dos reis, e ata um cinto a seus lombos. Ele leva os sacerdotes despojados, e transtorna os poderosos. Ele tira a fala daqueles a quem os outros confiam, e tira o juízo dos anciãos. Ele derrama menosprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Ele revela as profundezas das trevas, e traz a sombra de morte à luz. Ele multiplica as nações, e ele as destrói. Ele dispersa as nações, e as reúne. Ele tira o entendimento dos líderes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam apalpando, sem terem luz, e os faz cambalear como a bêbados. Eis que meus olhos têm visto tudo isto, meus ouvidos ouviram, e entenderam. Assim como vós o sabeis, eu também o sei, não sou inferior a vós, mas eu falarei com o Todo-Poderoso, e quero me defender para com Deus. Pois na verdade vós sois inventores de mentiras, todos vós sois médicos inúteis. Bom seria se vos calasseis por completo, pois seria a sabedoria de vossa parte. Ouvi agora meu argumento, e prestai atenção aos argumentos de meus lábios. Por acaso falareis perversidade por Deus, e por ele falareis engano? Fareis acepção de sua pessoa? Brigareis em defesa de Deus? Seria bom para vós se ele vos investigasse? Enganareis a ele como se engana algum homem? Certamente ele vos repreenderá, e em oculto fizerdes acepção de pessoas. Por acaso a majestade dele não vos espantará? E o temor dele não cairá sobre vós? Vossos conceitos são provérbios de cinzas, vossas defesas são como defesas de lama. Calai-vos diante de mim, e eu falarei, e venha sobre mim o que vier. Por que tiraria eu minha carne com meus dentes, e poria minha alma em minha mão? Eis que, ainda que ele me mate, nele esperarei, porém defenderei meus caminhos diante dele. Ele mesmo será minha salvação, pois o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção minhas palavras, e com vossos ouvidos minha declaração. Eis que já tenho preparado minha causa, sei que serei considerado justo. Quem é o que brigará comigo? Pois então eu me calaria e morreria. Somente duas coisas não faças comigo, então eu não me esconderei de teu rosto. Afasta tua mão de sobre mim, e teu terror não me espante. Chama, e eu responderei, ou eu falarei, e tu me responde. Quantas culpas e pecados eu tenho? Faze-me saber minha transgressão e meu pecado. Por que escondes teu rosto, e me consideras teu inimigo? Por acaso quebrarás a folha arrebatada pelo vento, e perseguirás a palha seca? Por que escreves contra mim amarguras, e me fazes herdar as transgressões de minha juventude? Também pões meus pés no tronco, e observas todos os meus caminhos. Tu pões limites às solas dos meus pés. Eu me consumo como a podridão, como uma roupa que a traça rói. O homem, nascido de mulher, é curto de dias, e farto de inquietação. Ele sai como uma flor, e é cortado, foge como a sombra, e não permanece. Contudo sobre este abres teus olhos, e me trazes a juízo contigo. Quem tirará algo puro do imundo? Ninguém, visto que seus dias já estão determinados, e contigo está o número de seus meses. Tu lhe puseste limites, dos quais ele não passará. Desvia-te dele, para que ele tenha repouso, até que, como empregado, complete seu dia. Porque há ainda alguma esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renove, e seus renovos não cessem. Ainda que sua raiz se envelheça na terra, e seu tronco morra no solo, ao cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como uma planta nova. Porém o homem morre, e se abate. Depois de expirar, onde ele está? As águas se vão do lago, e o rio se esgota, e se seca. Assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não despertarão, nem se erguerão de seu sono. Queria eu me esconder no mundo dos mortos, e me ocultar até que tua ira se afastasse, e me pusesses um limite de tempo, e te lembrasses de mim. Se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias de meu combate esperarei, até que venha a minha dispensa. Tu me chamarás, e eu te responderei, e te afeiçoarás à obra de tuas mãos, pois então tu contarias meus passos, e não ficarias vigiando meu pecado. Minha transgressão estaria selada numa bolsa, e tu encobririas minhas perversidades. E assim como a montanha cai e é destruída, e a rocha muda de seu lugar, e a água desgasta as pedras, e as enxurradas levam o pó da terra, assim também tu fazes perecer a esperança do homem. Sempre prevaleces contra ele, e ele passa, tu mudas o aspecto de seu rosto, e o despedes. Se seus filhos vierem a ter honra, ele não saberá, se forem humilhados,
pecados, ele não perceberá. Ele apenas sente as dores em sua própria carne e lamenta por sua própria alma. Então ele faz. O temanita respondeu, dizendo: por acaso o sábio dará como resposta vão conhecimento e encherá seu ventre de vento oriental? Repreenderá com palavras que nada servem e com argumentos que de nada aproveitam? Porém tu destróis o temor e menosprezas a oração diante de Deus, pois tua perversidade conduz tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Tua boca te condena, e não eu, e teus lábios dão testemunho contra ti. Por acaso foi você o primeiro ser humano a nascer? Ou foi gerado antes dos morros? Ouviste tu o segredo de Deus? Retens tu apenas contigo a sabedoria? O que tu sabes que nós não saibamos? O que tu entendes que não tenhamos entendido? Entre nós também há os que tenham cabelos grisalhos, também há os que são muito mais idosos que teu pai. Por acaso as consolações de Deus te são poucas, as mansas palavras voltadas a ti? Por que o teu coração te arrebata? E por que centelham teus olhos? Para que vires teu espírito contra Deus, e deixes sair tais palavras de tua boca? O que é o homem, para que seja puro, e o nascido de mulher, para que seja justo? Eis que Deus não confia em seus santos, nem os céus são puros diante de seus olhos. Quanto menos o homem, abominável e corrupto, que bebe a maldade como água. Escuta-me, eu te mostrarei, eu te contarei o que vi, o que os sábios contaram, o que não foi encoberto por seus pais, a somente os quais a terra foi dada, e estranho nenhum passou por meio deles. Todos os dias do perverso são sofrimento para si, o número de anos reservados ao opressor, ruídos de horrores estão em seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Ele não crê que voltará da escuridão, ao contrário, a espada o espera. Anda vagueando por comida, onde quer que ela esteja. Ele sabe que o dia das trevas está prestes a acontecer. Angústia e aflição o assombram, e prevalecem contra ele como um rei preparado para a batalha. Porque ele estendeu sua mão contra Deus, e se embraveceu contra o Todo-Poderoso. Corre contra ele com dureza de pescoço, e como seus escudos grossos e levantados. Porque cobriu seu rosto com sua gordura, e engordou as laterais de seu corpo, e habitou em cidades desoladas cidades, em casas desabitadas, que estavam prestes a desmoronar. Ele não enriquecerá, nem seu patrimônio subsistirá, nem suas riquezas se estenderão pela terra. Não escapará das trevas, a chama secará seus ramos, e ao sopro de sua boca desaparecerá. Não confie ele na ilusão para ser enganado, pois a sua recompensa será nada. Não sendo ainda seu tempo, ela se cumprirá, e seu ramo não florescerá. Sacudirá suas uvas antes de amadurecerem como a vide, e derramará sua flor como a oliveira. Pois ajuntamento dos hipócritas será estéril, e fogo consumirá as tendas do suborno. Eles concebem a maldade, e dão à luz a perversidade, e o ventre deles prepara enganos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se totalmente os mortos não ressuscitam? Por que, então, se batizam pelos mortos? Por que também nós a toda hora estamos em perigo? A cada dia eu morro pelo orgulho que tenho por vós, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se por motivo humano lutei contra feras em Éfeso, qual é o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não erreis, as más companhias corrompem os bons costumes. Despertai para a justiça, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Eu digo isto para vossa vergonha. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Louco, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E o que semeias, não semeias o corpo que irá brotar, mas o grão nu, como de trigo, ou de qualquer outro grão. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Toda carne não é a mesma carne, mas uma é a carne humana, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestiais, e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais, e outra a dos terrestres. Outra é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também será a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal, e há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o carnal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terrestre, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Assim como é o terrestre, também são os terrestres, e assim como é o celestial, também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terrestre, assim também traremos a imagem do celestial. Porém isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos em verdade dormiremos, porém todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível vista a incorrupção, e este corpo mortal vista a imortalidade. E quando este corpo se vestir de incorrupção, e este corpo mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: da vitória, a morte é tragada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o mundo dos mortos, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, imóveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor.